Desenvolvimento sustentável. A definição mais aceitada para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, e o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetos, o que é o desenvolvimento econômico e a conserva ambiental. O que é preciso para alcançar o desenvolvimento sustentável? Para ser alcançado o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento de base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Desenvolvimento dos países industrializados devem ser seguidos. O desenvolvimento econômico é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados, mesmo porque não seria possível. Caso as sociedades do hemisfério sul copiassem os padrões das sociedades do norte, a quantidade de combustível fóssil consumida atualmente aumentaria em 10 vezes e a de recursos minerais em 200 vezes. Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos países industrializados. Os crescimentos econômicos populacional das últimas décadas têm sido marcada por disparidades. O futuro de nossas florestas. Como produzir mantendo o cerrado e a floresta? O que é desenvolvimento sustentável? Todo mundo quer uma vida boa, com emprego, comida e lazer. E não há nada de errado nisso. O problema é que estamos consumindo produtos em excesso, desperdiçando água, poluindo os rios, desmatando e emitindo gases que promovem o aquecimento da Terra. Se continuarmos agindo dessa maneira, como será o mundo daqui a alguns anos? As respostas não são muito animadoras. Com essa mesma preocupação, surgiu em 1987, num relatório chamado Nosso Futuro Comum, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido nesse documento como aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades. Com sua sabedoria de homem do campo, o seu Vicente também tem uma definição. Desenvolvimento sustentável é quando a gente trabalha e usa a natureza, mas cuida dela para aqueles que ainda vão nascer.
Pelas duas definições, dá para entender que para um desenvolvimento ser realmente sustentável, não basta preocupar só com o presente. Temos que pensar no futuro, no planeta que deixaremos para as próximas gerações. As ações de hoje podem comprometer negativamente a vida de muitos que ainda vão nascer, e ninguém quer que isso aconteça, concorda? O que cada um pode fazer? A primeira coisa é se informar, entender o problema. Ações simples como economizar água e não desperdiçar comida são bem-vindas. Você também pode plantar hortas e pomares, pois assim terá legumes, verduras e frutas frescas, que não terão se deslocado por longas distâncias, consumindo combustíveis poluidores da atmosfera. E também promover a agricultura e pecuária sustentáveis. O problema é que muitas das práticas agrícolas e industriais brasileiras não se preocuparam e ainda não se preocupam com o uso excessivo dos recursos naturais. As consequências diretas são os impactos ambientais, como o desmatamento, as queimadas, a erosão e a poluição da água. Daí vem a percepção de que a agricultura e pecuária não combinam com preservação ambiental. O problema é que, se pensarmos assim, chegaremos a um impasse. Ou cuidamos da natureza, ou produzimos alimento. Como resolver esse impasse? Fazendo planejamento. Com o uso de técnicas corretas e respeito às leis ambientais, é possível sim que a agricultura e a pecuária utilizem os recursos naturais de forma adequada. Para ajudar a gente a entender isso, teremos a ilustre participação do seu Vicente, que sabe como ninguém produzir alimentos respeitando a natureza. Ele pratica uma produção sustentável. O que é uma produção sustentável? O seu Vicente é reconhecido na região por ter uma fazenda produtiva, por cuidar do meio ambiente. E como ele conseguiu isso? Buscando informação, se dedicando a fazer o que é correto, preocupando-se com hoje e com o amanhã. O que o seu Vicente promove é uma produção sustentável. A sua fazenda dá lucro, o meio ambiente é preservado e as pessoas são bem cuidadas. É importante lembrar que as boas práticas agropecuárias incluem outros princípios, como assegurar boas condições de trabalho para os funcionários, bem-estar animal e higiene durante todo o processo de produção. Produzir de forma sustentável exige que a biodiversidade e os recursos naturais sejam protegidos e que as pessoas sejam respeitadas e tenham qualidade de vida. Para isso acontecer, o produtor rural deve adotar boas práticas agropecuárias em sua propriedade.